E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aislan do canal Geografia Lúdica, mais uma videoaula devido a essa pandemia do coronavírus. Nessa aula hoje nós vamos falar sobre orientação e localização no espaço. Orientação e localização no espaço. Dentre esses processos de orientação e localização, nós temos que conhecer os movimentos da Terra, né? Basicamente a gente estuda dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, né? Eu estou aqui com o globo aqui, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo na perpendicular. Né? O movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo na perpendicular. O que vai gerar esse movimento de rotação? Né? As consequências dele é o que? A sucessão dos dias e das noites, movimento aparente do Sol, que a gente vai entender que existe um movimento aparente do Sol e não é, o Sol está ali em estado estacionário, né? E a variação diurna da temperatura. Durante o início da manhã, é uma temperatura mais amena, no meio do dia uma temperatura mais quente e ao final do dia também uma temperatura mais amena, tá bom? Nós temos também o movimento de translação, é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, né? Vamos fingir aí, que vamos imaginar que aqui, né, essa bola seria o Sol, e aí a Terra faz um movimento de rotação e também um movimento de translação em torno do Sol, né? Como consequência desse movimento de translação, nós temos a sucessão das estações do ano, a desigualdade da duração dos dias e das noites e a variação de temperatura ao longo do ano, justamente por causa das 4 estações do ano. Esse movimento de translação, né, ele dura em torno de 365 dias ou um ano, tá bom? E nesse movimento, né, de translação, né, que a Terra realiza em torno do Sol, você vai ter a inclinação dos raios solares, ou seja, igual está aqui, como você pode ver, a Terra tem a sua inclinação. Na verdade existe um eixo imaginário, né, que é só uma base de suporte. E aqui, ó, nessa região aqui do Polo Sul, do jeito que está projetado o globo aqui, ele vai receber menor incidência dos raios solares do que do Polo Norte, tá bom? O Polo Sul nessa posição recebe menor incidência dos raios solares, né? E o Polo Norte recebe maior incidência. Quanto maior for a inclinação dos raios solares, maior é a superfície aquecida e mais baixa a temperatura. Vamos de novo. Quanto maior for a inclinação dos raios solares, maior é a superfície aquecida e mais baixa a temperatura. Nas zonas climáticas terrestres, né, ela é dividida basicamente em zona polar do norte, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar sul, né? São essas questões das zonas térmicas terrestres que vai difundir a questão dos climas. E ele tem 3 tipos, vamos colocar 3 aspectos básicos, esses climas dentro dessas zonas climáticas, que é a zona tropical, a zona temperada e a zona glacial. Lembrando que a zona glacial é o Polo Norte e o Polo Sul, ok? A temperatura nesses casos vai diminuir à medida que a latitude aumenta, tá bom? A temperatura diminui à medida que a latitude aumenta, tá? Localização dos lugares, né? Nós temos as várias formas de orientação para a localização desses lugares. Nós temos o Sol, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul, nós temos a estrela polar, nós temos a Lua, nós temos a bússola e o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que se inclui nessas novas tecnologias seguindo as formas de orientação, ok?
Localização da superfície terrestre, nós temos, logicamente, nós temos as limitações dessas localizações, né? Por exemplo, orientação pelo Sol, elas não são tão visíveis a qualquer hora do dia, né? Principalmente à noite, nós não temos essa orientação pelo Sol. E também elas não são visíveis de todos os locais. Alguns locais, né, que tem maior incidência de raios solares, outro com menor incidência, e assim temos essa variação. Essa questão de localização também nem sempre se identifica facilmente, né? Por exemplo, o que não se identifica facilmente, professor? A questão do Cruzeiro do Sul. Né? Muitas pessoas ainda, né, em pleno século XXI, têm muita dificuldade de se orientar pelo Cruzeiro do Sul. Né? E também tem um outro fator mais interessante, que é o quê? As condições atmosféricas. Se o céu estiver nublado ou estiver chovendo, isso é fator primordial que você não vai conseguir se orientar pelo Cruzeiro do Sul, tá bom? Nós temos também a famosa rosa dos ventos, né? Muita gente usa, eu vejo vários professores de geografia usando essa rosa dos ventos como tatuagem no corpo, né? E na verdade outras pessoas também, e muitos não sabem o significado que ela possui. Essa rosa dos ventos tem a orientação de um processo que permite, né, na verdade, definir essa posição de um indivíduo ou objeto no espaço terrestre a partir dos seus pontos cardeais. Os pontos cardeais, eles são norte, sul, leste, oeste. O norte é representado pela letra N, o sul pela letra S, o leste pela letra L e o oeste pela letra O. Né? A orientação, né, nesse caso, é um processo que permite encontrar um rumo nessa rosa dos ventos. Nós temos também os pontos colaterais, que é o noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e pontos colaterais, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Ok? Vamos lá, o GPS, nós falamos sobre sistemas bem atualizados, nós temos o GPS e a bússola, né? A bússola, na verdade, é o mais antigo dos instrumentos criados para indicar as direções. Ela se utiliza basicamente em uma agulha imantada que aponta para o norte magnético da Terra. Lembrando, norte magnético da Terra, não é o Polo Norte, ok? Já o GPS é o Sistema de Posicionamento Global, Global Position System, né, a sigla, né, de GPS, é uma das importantes invenções recentes, pois permite a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre. Lembrando que o GPS, ele permite a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre, tá? Dentro desse conceito, né, de localização, nós temos elementos geométricos da Terra, né? A questão dos paralelos e dos meridianos, né? Os principais paralelos é o Trópico de Câncer e de Capricórnio, né? Os círculos polares e árticos e também a linha do Equador, tá bom? Dentro desses elementos geométricos da Terra, nós temos o quê? O meridiano de Greenwich e também a linha do Equador que eu citei agora anteriormente. O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, o ocidental e o oriental, ou seja, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Já a linha do Equador vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, tá bom? Ou seja, hemisfério meridional e hemisfério setentrional, ok? Nós temos aqui, dentro desses conceitos, nós temos a famosa latitude dentro de uma coordenada geográfica. Né? O que é latitude? Na verdade, latitude é uma distância medida em graus do equador terrestre até o lugar de referência. Ou seja, de qualquer ponto de referência. Distância medida em graus do equador terrestre até um lugar de referência, ok? Nós citamos latitude, nós viemos agora para a questão da longitude, que é a distância medida em graus do meridiano de Greenwich até qualquer lugar de referência. A latitude é a distância medida em graus
a partir da linha do Equador, e a longitude é a partir do meridiano de Greenwich, tá bom? Fusos horários, né? Fusos horários também é uma questão de localização, de identificação, né? E a gente costuma, para padronizar o horário mundial, parte do princípio de que a Terra é uma esfera perfeita, né? A gente parte desse princípio, a gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, né? Que ela é uma geóide. E se tiver a esfera perfeita, igual aqui está na representação, ela tem 360 graus. E cada hemisfério terá 90 graus, porque 4 vezes 90, né, 360, né? E de que, vamos pegar o dia, dura exatamente 24 horas. Dividindo 360 por 24, né, se obtém o resultado, né, de 15. Então, na verdade, vamos ter 15 graus. 360 é a circunferência da Terra, 24 horas tem um dia, e dividindo 360 por 24, nós temos 15, que seria 15 graus, ou seja, né, os fusos, a Terra possuía, então, no caso, 24 fusos, e cada abrangendo 15 graus do globo. 24 horas, 24 fusos, e esses fusos vai abranger 15 graus do globo, certo? O meridiano de Greenwich, né, foi estabelecido como o primeiro fuso. O meridiano de Greenwich, né, ele é conhecido como o primeiro fuso, né? Essa linha imaginária aqui, ele vai ser conhecido como o primeiro fuso, estabelecido como para iniciar o marco zero. Dessa forma, a cada 15 graus percorridos apresenta-se 1 hora. Quando se caminha tanto para leste de Greenwich, né, no caso, e você vai nesse outra vertente diminuir 1 hora quando se caminha a oeste. Para leste você aumenta as horas, para oeste você diminui as horas, certo? Então assim, nós falamos sobre rotação, nós falamos translação, nós falamos sobre as coordenadas geográficas, né? Nós falamos sobre latitude, longitude, que são os elementos geométricos da Terra. Falamos sobre a bússola e o GPS, falamos sobre a rosa dos ventos, a questão do Sol, né, para a gente se orientar dentro desse espaço geográfico durante o dia, e o Cruzeiro do Sul para a gente se orientar à noite, tá? Sendo que as formas de orientação é o Sol, constelação do Cruzeiro do Sul, estrela polar, Lua, bússola e o GPS, que é uma nova tecnologia. Citamos também, né, mediante os movimentos da Terra, a questão das zonas térmicas do nosso planeta, né, dividido em zona tropical, zona temperada e zona polar. O Brasil apresenta a maior parte do seu território na zona tropical e apenas a região sul do Brasil na zona temperada do sul, que explica também essa região ser mais fria dentro do nosso país, ok? Essa aqui é mais uma aula do professor Aislan nesse período difícil que nós estamos vivendo em escala mundial da pandemia do coronavírus. Lembrando, fica em casa. Obrigado e até mais.